Olá, então bora lá. Agora eu vou falar um pouquinho do que aconteceu comigo. Dentro dos estudos bíblicos, como foi, né, que eu alcancei a, a cura para todos os meus males emocionais e psicológicos, porque eu tinha, né, assim, muitos sentimentos e um deles era uma solidão muito grande. Eu me sentia muito só, devido à história, né, que eu contei no outro vídeo, mas como eu contei de forma bem abreviada, então eu não entrei nesses detalhes no qual eu vou entrar agora, que é essa questão da solidão. Eu me sentia muito só, porque com a perda da minha mãe, eu perdi tudo, né? Eu tinha pouco, mas eu tinha ela e tinha as minhas irmãs. E tinha alguns meus irmãos, mas não morava com a gente. E com a perda dela, aí eu perdi literalmente tudo, eu fiquei só. E como não funcionava, né, eu estar morando com outras pessoas, e muito menos com os meus parentes, então essa solidão era muito pesado. E uns dias antes, acho que uma questão de 3, 4 dias antes de eu conhecer a Cristo, conhecer a Bíblia, conhecer essa possibilidade, eu me lembro que eu estava assim tremendamente angustiada, chorando, e eu olhei para o céu e eu falei, na época, naquele momento, assim, com muita dor, com muita angústia, eu falei, Deus, eu quero morrer, eu não quero mais viver. Eu tô exausta, eu tô cansada, a minha vida não anda, eu tô cansada de estar tão no fundo do poço do jeito que eu estou. E o meu filho caçula, eu lembro assim, ele deveria ter mais ou menos 2 anos, e aí eu fui apresentada a Cristo 2 dias depois. E quando eu ouvi falar dele, e aí eu iniciei todo um estudo bíblico, eu comecei a estudar, eu comecei a mergulhar, eu falei, nossa, aqui tá todas as minhas respostas. Isso aqui é o que eu preciso. E aí eu mergulhei de cabeça mesmo. E aí cada texto que eu li, a cada ensino, a cada instrução, a cada princípio que eu ia me deparando, eu respirava fundo. Às vezes assim, eu parava mesmo com a cabeça literalmente assim em cima e começava a meditar naquilo e suspirava muito fundo, e aí aquilo parecia que ia entrando dentro de mim e desatando os meus nós. É por isso que eu tô trazendo, né, para vocês, porque pode ser que essa seja o caminho que você esteja procurando e possa ser que isso possa te ajudar da mesma forma que me ajudou. Me ajudou a me encontrar, a me entender e a lidar com tudo aquilo que eu sentia, e me ajudou eu desatar nó por nó. É claro que não foi um processo do dia para a noite, foi um processo aí longo, que foram aí alguns anos, mas já logo nos primeiros anos eu já percebi uma leveza, uma diferença imensa. Então a primeira coisa que me preencheu foi essa solidão. Eu já passei a não me sentir sozinha mais. Eu já me senti acolhida e comecei a perceber que eu tinha uma companhia, porque aí eu já descobri um pai, um Deus que habitava dentro de mim. E dentro, né, a gente
provavelmente vai ler esse texto em algum momento, Jesus ele fala: "E eu estarei convosco todo sempre, de séculos em séculos." Falei, nossa, pronto, arrumei um melhor amigo, arrumei um companheiro e além disso eu descobri que eu sou templo de Deus, morada. Então, aí a minha solidão foi totalmente preenchida. Só um momentinho aqui para um golinho de água. E como eu fui preenchida já nesse espaço, a partir daí eu comecei também a curar a minha ansiedade, né? Porque tinha uma ansiedade muito grande, porque eu queria que os meus problemas tivessem fim, porque durante a minha vida toda eu vinha passando, né, por perdas e perdas e perdas e não me encaixava em lugar nenhum. E com o meu casamento, eu tinha muitos problemas por causa da minha condição psicológica e emocional. Eu era uma pessoa muito nervosa, uma pessoa muito estressante e estressada, então eu não tinha paciência, né, com meu companheiro, eu não tinha paciência comigo mesma e com os ensinamentos, né, com toda a instrução bíblica, eu fui diminuindo e hoje eu sou extremamente passiva. Eu sou uma pessoa calma, mas não uma calma porque eu entendo que eu tenho que ser calma, se tornou uma coisa muito natural. Por quê? Porque eu olho para a circunstância, eu olho para a minha rotina, eu olho para os acontecimentos com outro olhar, uma outra visão. Então, quando eu olho para qualquer situação, eu entendo o que está acontecendo e isso já não me afeta, nem psicológica e nem emocionalmente. Então, por isso que eu faço questão de trazer todos estes princípios, todos estes ensinos, porque eu aprendi a controlar a minha emoção, a controlar os meus pensamentos, porque a nossa emoção, ela ocorre muito por conta daquilo que nós pensamos. Então, eu olho para uma situação, eu tenho uma interpretação, logo vem o pensamento e logo em seguida a emoção. Então, como eu consigo ter uma interpretação diferente, eu consigo pensar com mais claridade, com muito mais consciente do que emocional, e aí eu consigo lidar com a circunstância com muito mais facilidade, com muito mais equilíbrio. E isso por conta dos ensinamentos. A Bíblia traz um ponto que para mim foi chave, uma das chaves. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Aí eu parei, como assim? Se os meus olhos forem bons? E aí eu meditei, pensei, falei, ou seja, é a forma com que eu olho para os acontecimentos. Então eu tenho que olhar mais positivamente para as coisas e parar de enxergar que tudo que eu estou vendo ou tudo que está acontecendo é contra mim, ou é proposital, ou é para me afetar. Então quando eu comecei a olhar que as coisas que acontecem, elas têm uma razão porque elas aconteceram, nada é de uma hora para outra. Por exemplo, uma agressão verbal, ela não ocorre só naquele momento. É um ambiente que eu venho criando, que naquele determinado momento, no momento de uma discussão, no momento de um problema que acontece,
a discussão ela fica alterada, acalorada, e aí vem a agressão verbal. Então eu entendi que tudo tem um processo que eu posso ir melhorando, para a hora que ocorrer o problema, não precisar da alteração de voz, não precisar da alteração verbal. Então, aquela irritação que eu tinha, ela foi diminuindo, porque eu fui me observando e eu consegui zerar ao ponto de chegar hoje sem nenhum tipo de alteração. Então, quando acontece qualquer coisa que saia da minha rotina, que saia do comum, né, do dia a dia, eu consigo lidar com muito mais facilidade, porque a minha mente ela já está mais tranquila, o meu pensamento não está tão acelerado, eu consigo pensar calmamente, raciocinar com mais lógica e não chegar ao ponto da ira, por conta deste princípio. Então, os meus olhos, eles precisam ser luz para que o meu corpo seja iluminado, ou seja, para que a minha razão, a minha emoção esteja com bem mais quietude.